Olá, meu irmão, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, se renove sobre você cada manhã as misericórdias e o amor e a paz do Senhor. Nós estamos aqui nessa sexta-feira, dia do nosso estudo bíblico, que como não podemos fazê-lo conjuntamente, na igreja, nós estamos aqui mais uma vez para estudar juntos, mesmo à distância, mas nós não vamos deixar de estudar a palavra. Nas últimas semanas nós estudamos sobre algumas virtudes, qualidades que nós temos que crescer, que buscar desenvolver em nós, que são fruto do Espírito Santo que já habita em nós. Então, são virtudes que nós já temos, mas precisamos desenvolvê-las mais na nossa caminhada, se queremos crescer na nossa caminhada cristã e nos parecer mais com o nosso Senhor. E na última semana falamos sobre o domínio próprio, nas duas últimas semanas falamos sobre o domínio próprio, como nós precisamos desenvolver esse domínio próprio, tanto em relação ao nosso corpo, aos desejos carnais, quanto aos pensamentos, aos sentimentos. Temos que dominá-los, porque há muitas tentações que vêm contra nós de várias formas, seja em forma de desejos carnais, seja em forma de pensamentos, sentimentos, reações. Então precisamos cuidar. E hoje eu queria falar sobre um dos sentimentos que nos atrapalha a manter esse controle. É um motivo para a gente buscar mais controle, mais domínio da nossa vida. Na verdade, ser dominados mais pelo Espírito Santo de Deus, porque é um dos sentimentos que nos atrapalham de crescer conforme a vontade de Deus, de amadurecer na fé. E é algo muito comum ainda mais nessa fase que nós estamos, que é a ansiedade. Ansiedade, muitos têm se falado dela. Ela tem sido assunto há vários anos, porque tem sido considerado uma das doenças do século, que tem atingido crentes e não crentes, ricos e pobres, e tem causado muitos estragos, em muitas vidas e famílias. Então nós vamos tratar um pouco sobre isso, o que a Bíblia diz sobre o que pode causar ansiedade, o que pode gerar ela e desenvolvê-la em nós, e como nós podemos tratá-la, como nós podemos trabalhar para que ela não nos atinja, ou a gente possa dominá-la, ou possamos buscar esse equilíbrio para evitar que ela nos atrapalhe, nos afete. Nós estamos aí numa época difícil, alguns dias já confinados, e o que tem enchido nossas vidas é o medo, o sentimento do medo, da incerteza, do que vai acontecer daqui para frente, como que o país vai andar depois. Muitas pessoas que vivem de comércio estão com portas fechadas, não sabem o que vão fazer para pagar funcionário, para pagar suas contas. Então nós estamos aí nesse período de incerteza, não sabemos o que vai acontecer depois. Muitos estão temerosos de perder o emprego, de afundar em dívidas, por não podermos estar trabalhando, mas confiamos no Senhor. Porém, essas coisas, esses medos, essas ansiedades, elas geram em nós esse sentimento ruim de incerteza, e a ansiedade toma conta de nós. Falando um pouco sobre a ansiedade, o que é ansiedade? A ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado por uma antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Ou, falando em palavras mais simples, é um medo, um temor de algo que ainda vai acontecer. É uma preocupação, uma pré-ocupação
É um sentimento ruim, desagradável, que toma conta de nós, de uma situação que ainda vai acontecer. Isso é ansiedade. Segundo a OMS, numa pesquisa de alguns anos atrás, eles falaram que mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas disso, da ansiedade. E é uma doença que não escolhe vítimas, não escolhe posição social, status, não escolhe se é rico, se é pobre. Todos nós estamos sujeitos, vulneráveis a esse sentimento. A ansiedade, ela traz um sentimento assim, de sufocamento interior. Tem um comentarista, né, um estudioso bíblico, que diz que ficar ansioso é ser puxado em várias direções. Né? De um lado a gente é puxado pela confiança que nós temos no Senhor, e do outro lado nós somos puxados pelo medo, pela preocupação, pelo nosso lado pecaminoso, que nos segura nas coisas aqui da terra. Então nós somos puxados em várias direções e não sabemos para onde ir. E isso é desconfortante para nós. Quando nós deixamos outras coisas tomar o rumo da nossa vida, tomar a frente, a gente acaba se vendo nessas situações. Então eu queria trazer um estudo nesse dia, focado na carta que Paulo escreve aos Filipenses. Como a gente pode tratar com essa questão, com essa doença, com esse sentimento, que pode ser que você não seja uma pessoa ansiosa e não precise tomar remédios ansiolíticos, não precise se tratar por causa disso. Mas pode ser que em dadas fases da vida, principalmente no momento que nós estamos, você possa estar sentindo algo em relação a isso, uma ansiedade, uma preocupação em relação ao seu emprego, em relação à sua vida financeira, em relação à sua saúde, à sua família. Então, como que a Bíblia nos ensina a tratar disso? Queria que você puder abrir comigo lá no livro de Filipenses, capítulo 4. Nós leremos vários versos dessa epístola, começando pelo 6 do capítulo 4. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebeste e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Nós sabemos que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo e foi uma das cartas que ele escreveu enquanto estava preso. Ele escreveu Filipenses, Colossenses, escreveu as cartas a Timóteo. Então são algumas cartas que ele escreveu, além dessas que eu citei, algumas outras, que ele escreveu enquanto estava preso e sempre se correspondia com amigos, com as igrejas que ele plantou ou que ele ajudou a plantar, se correspondia com elas e dava suas instruções através dessas cartas. E os filipenses estavam passando por alguns momentos complicados, então Paulo dá uma palavra de ânimo, de alegria, né, chamada Carta da Alegria, a Carta de Filipenses. Filipenses, a igreja de Filipos foi uma igreja que era, Paulo mesmo fala que era a alegria, a sua coroa, né? Era uma igreja que Paulo ajudou, Paulo fez nascer no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio de aflições que aconteciam, perseguições, e Paulo ajudou a
a crescer essa igreja, a plantar essa igreja. Então, Paulo considera essa igreja como a coroa do seu ministério, né? Coroa, na época, era o prêmio dado aos atletas que completavam uma maratona, que completavam uma prova. E então ele se considera que essa igreja era a sua coroa, o seu prêmio, o seu ministério, pelas alegrias que ela lhe dava, pelas alegrias de poder ter plantado essa igreja e visto essa igreja desenvolver e crescer. Então, essa carta traz, né, escrita por Paulo, tem alguns propósitos. O primeiro propósito é agradecer a igreja pelos cuidados que ela estava tendo com o apóstolo. Paulo estava na prisão e essa igreja, apesar de ser uma igreja pobre financeiramente, né, desprovida de muitos recursos, era uma igreja mais simples, mas ela era muito solidária, né? Ela sempre mandava recursos, mandava sustento para o apóstolo Paulo. Então eles sempre estavam apoiando, tirando de onde não tinham e ajudando com o coração aberto. Então Paulo queria agradecer todo esse cuidado que eles tinham. E também Paulo, né, outro propósito que ele tem nessa carta é dar uma palavra de ânimo, de incentivo, de motivação a essa igreja, para que eles se unissem mais e buscassem mais a comunhão e a unidade para crescerem em Cristo. Mas também Paulo traz algumas preocupações que ele tinha com essa igreja. A igreja estava numa época de perseguição e estavam se levantando também dentro da igreja falsos mestres, falsos profetas que estavam ensinando coisas contrárias a que Paulo havia ensinado àquela igreja. E isso estava confundindo alguns membros que ouviam algo de Paulo e agora estavam ouvindo outras coisas de outras pessoas que estavam contradizendo, então estavam meio confusos. E também estavam vendo alguns conflitos internos, algumas divisões, partidarismos por conta disso. Então, isso estava dividindo a igreja, estava causando uma tensão no meio da igreja. Alguns problemas estavam acontecendo, estavam causando essa tensão e estavam deixando a igreja um pouco ansiosa. Alguns membros estavam tensos, ansiosos com a situação que estava acontecendo. Então Paulo dá algumas instruções para essa igreja. Primeiro, ele quer incentivá-los a pregar o evangelho mesmo diante das perseguições, né, mostrando que o sofrer por Cristo deve ser motivo de alegria, né, a perseguição, o sofrimento que eles estavam passando deve ser motivo de alegria porque eles estavam sofrendo em nome de Cristo. Paulo cita o exemplo do próprio Cristo no capítulo 2, que ele se humilhou, foi obediente até a morte de cruz, mas depois o Pai o exaltou pela sua obediência. E assim ele quer incentivar os filipenses a ter o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, a mesma atitude que Cristo. Depois ele, né, uma segunda instrução que ele dá é um alerta à igreja para que eles fiquem firmes diante da verdade que ele havia ensinado e não deixar que os falsos mestres, falsos profetas e os falsos ensinamentos desviassem a atenção da igreja, desviassem o foco da igreja daquilo que Paulo havia ensinado. E por fim, uma outra instrução que ele dá é sobre a necessidade de seguir, de viver o cristianismo, praticar o amor, o serviço a Cristo e também o serviço uns aos outros. Então, várias instruções que ele dá nessa carta para que essa igreja cresça e desenvolva. Ele queria que essa igreja amadurecesse mais e mais em Cristo. Então aqui chega ele nesse texto do capítulo 4 que nós lemos, ele percebendo que algumas questões na igreja estavam causando ansiedade e uma tensão entre a igreja, então ele dá algumas instruções. E aqui ele fala: não andeis ansiosos, não se preocupem com essas coisas, mas sigam aquilo que eu já disse para vocês. Ansiedade, como nós vimos, é um sentimento que tira o nosso foco
que é como que nos puxa em várias direções. Dependendo do nível dessa ansiedade, pode ser considerada pode ser uma demonstração de incredulidade, de falta de fé. Às vezes nós vivemos ansiosos demais, ocupamos nosso coração com as dificuldades que nós estamos sofrendo ou vamos ainda sofrer, e acabamos por esquecer que Deus está no controle. Nós sabemos que Deus está no controle, sabemos que Deus é soberano, sabemos que Ele tem domínio sobre todas as coisas, mas às vezes nosso coração fica tão cheio de preocupações, de tensões, de problemas, que a gente acaba esquecendo dessa verdade. Então precisamos tomar cuidado com isso. Vamos aprender a tratar essa ansiedade e a não deixá-la que ela nos atrapalhe a ver quem Deus é. Então é isso que Paulo queria mostrar para essa igreja. Não fiquem intensos, não fiquem ansiosos com todas essas situações que estão acontecendo com vocês, mas fiquem firmes, fiquem firmes. E depois ele vai tratar alguns remédios, como tratar esse sentimento, essa ansiedade. Mas antes de passar para os remédios, eu queria tratar rapidamente sobre algumas causas que estavam acontecendo aqui na igreja de Filipos e que às vezes acontece conosco também, que nos deixa ansiosos. Algumas causas, motivos. Por exemplo, lá no capítulo 1 de Filipenses, verso 28, diz assim: e que em nada estejais intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós de salvação, e isso da parte de Deus. Aqui, Paulo está falando de alguns problemas que estavam vivendo, das dificuldades, das pessoas que estavam se colocando contra a igreja, mas Paulo fala: em nada estejais intimidados pelos adversários. Às vezes, nós temos a tendência de olhar mais para o problema, para o tamanho da nossa dificuldade, do que para o tamanho do nosso Deus. Em vez de olharmos para Deus, para cima, nós olhamos aí à nossa volta nos tantos problemas que nós vivenciamos. Aqui o povo estava cercado por perseguições. O próprio Paulo estava preso, estava próximo da morte. Então, se eles olhassem as circunstâncias, eles iam cair, eles iam fraquejar mesmo. Tem outro exemplo que eu gosto, lá no livro de 2 Reis, capítulo 6, uma história sobre o profeta Eliseu. O profeta Eliseu e o seu discípulo, o seu servo, chamado Geazi. Em contextualização dessa história, os exércitos inimigos do povo sempre estavam tramando estratégias para pegar o povo, para perseguir e pegar o povo de surpresa. Porém, o profeta Eliseu, ele recebia do Senhor como profeta, ele recebia do Senhor os alertas que os exércitos inimigos iam estar cercando o povo. Então ele ia, avisava o rei, e eles davam um jeito de fugir, e os exércitos inimigos não conseguiam pegá-los. Mas certo dia, eles foram atrás desse profeta, e o exército inimigo cercou a casa de Eliseu. Então Geazi, que era um jovem, era discípulo de Eliseu, um servo, estava ali para aprender os ofícios que Eliseu seguia. Chegou à porta e viu aquele exército todo à sua volta e ficou tenso, ficou medroso, ansioso. Ele olhou muito para o seu problema, mas Eliseu sair vindo aquilo, ele olhou para aquele exército inimigo todo à sua volta, olhou para cima e disse: Senhor, abre os olhos desse jovem para que ele veja. E então o Senhor abriu os olhos do Geazi, que viu à volta e no céu cheio de exércitos de Deus, de anjos, cercando aqui, protegendo a vida deles. Então
Deus trouxe cegueira ao exército inimigo. Então, Eliseu entregou esses inimigos nas mãos do seu rei. E por mais que seja grande o exército, fosse grande o exército, o de Deus era muito maior. Eliseu via isso. Eliseu cria nisso. Mas aquele jovem não. Ele ficou tenso, ansioso, porque ele olhou por tamanho do problema que estava à sua frente, esquecendo do tamanho de Deus, do Senhor que ele servia. Então, às vezes, nós olhamos mais para as circunstâncias, para os problemas que a gente está vivendo, terrenos, do que para o nosso Deus. Isso causa ansiedade em nós. Segunda causa, segundo motivo, está lá no capítulo 2 de Filipenses. Diz que no capítulo 2, 1 a 4, que Paulo dá uma exortação à unidade, ao amor fraternal, para que eles pensassem as mesmas coisas, porque eles estavam, como eu já disse, eles estavam vivendo partidarismo, divisões ali dentro da igreja. No capítulo 4 também conta sobre duas mulheres ativas na igreja, cooperadoras, estavam tendo discussão, conflito interno entre elas. Mas Paulo mostra que isso aí só causa ansiedade. Os relacionamentos quebrados, conflituosos, relacionamentos mal resolvidos, causam ansiedade mesmo. Paulo fala no capítulo 2, verso 2: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então aqui ele fala das divisões que estavam tendo. E isso causa uma situação ruim, um clima ruim na igreja. E nos causa ansiedade quando temos relacionamentos não resolvidos, mal resolvidos. Então isso é um motivo, uma causa que nos traz essa ansiedade. E uma terceira e última causa que Paulo nos mostra nessa carta, está no capítulo 3, no verso 19. Diz assim: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Aqui ele está falando dos inimigos de Cristo, dos opositores de Cristo, aqueles que se preocupam muito com seu ventre, ou seja, com seus desejos, que preocupam demais com as coisas materiais, com as coisas terrenas. Isso causa ansiedade. Quando nós, de forma exagerada, nos preocupamos com coisas materiais. Jesus ensina aos seus discípulos, durante o Sermão do Monte: por que estáis ansiosos com o que haver de comer, beber ou se vestir? Se até os lírios do campo, os pássaros, que não trabalham nem fiam, eles são sustentados pelo Senhor, né? Então, às vezes, nos preocupamos muito com as coisas materiais. Ainda mais nesse momento agora. Poxa, o que eu vou fazer depois da quarentena? Será que o meu comércio vai sobreviver? Será que o meu patrão vai querer me mandar embora? Se eu vou conseguir ter um emprego? Será que eu vou conseguir manter minhas contas, manter minha casa? Isso é uma preocupação comum, ainda mais numa situação igual nós estamos vivendo. Deus está dando as preocupações, mas preocupar demais, esquecendo de quem é o nosso Deus, de que Ele tem o controle sobre todas as coisas, isso nos causa ansiedade, temor e desespero. Isso atrapalha a gente de enxergar quem é nosso Deus. A ansiedade é um dos sentimentos que nos cega, nos atrapalha a olhar para Cristo. E ficamos com os olhos totalmente cegos e focados só nas coisas terrenas. E isso nos causa um desconforto, uma ansiedade que é prejudicial para nós. Então aqui Paulo, depois de trazer essas causas, ele traz um remédio divino para tratar essa ansiedade, esse sentimento ruim, desconfortável que a igreja estava vivendo.
Paulo diz no verso 6 do capítulo 4, não andeis ansiosos. Não andeis. É o imperativo negativo. O imperativo nós sabemos que é uma ordem. Faça isso, faça aquilo, vai, ide. Aqui é o negativo, não andeis. Uma ordem, não andem ansiosos. Ou seja, não vivam de forma ansiosa. Não deixe a ansiedade ser rotina na sua vida. É isso que ele quer dizer. É isso que ele está tratando aqui. E ele diz, não andeis ansiosos, ou seja, não deixe a ansiedade fazer parte da sua vida em nada. Não fiquem ansiosos de coisa alguma. Coisa alguma é nada. Nem enfermidade, nem crise financeira, nem conflito familiar, nem fracasso profissional. Coisa alguma. Coisa alguma é igual a nada. Nada. Nada pode nos deixar ansioso. Nada deve nos deixar ansioso. Mas antes, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Primeiro remédio que Paulo traz. Uma oração correta. Então, para a gente vencer e tratar essa ansiedade, a gente precisa ter uma oração correta. Paulo fala, não andeis ansiosos em tudo, ou antes de tudo, ou em qualquer situação que for, sejam conhecidas diante de Deus. Ou seja, a oração tem que ser a nossa primeira reação diante de uma situação de aflição, dificuldade, sofrimento. E tem que ser em tudo. Nós devemos deixar conhecidos a Deus todas as coisas. As preocupações menores e as maiores. Não há nada que fuja do controle e da soberania de Deus. Nada foge do seu cuidado e nada é tão grande que Ele não possa resolver por nós. Mas a palavra diz, em tudo, em todas as coisas. Em nada seja ansioso, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus a vossa oração. E aqui então Paulo nos ensina a orar de forma correta, de forma adequada. Aqui ele usa três palavras distintas para descrever a oração, que é a oração, a súplica e ações de graças. A oração primeira que ele diz, no sentido de adoração. Essas três palavras têm que estar nas nossas orações. A adoração, a súplica e a gratidão. Ações de graças. Primeira palavra aí, aspecto da oração é a adoração. A oração começa quando nós focamos a atenção no Senhor e não em nós mesmos. Precisamos entender a quem nós estamos orando, a quem nós estamos buscando, quem Ele é. Então, por isso que quando nós oramos, nós começamos adorando a Deus, pelo que Ele é, pelo que Ele faz, pela sua grandeza, pelos seus atributos. Por isso que nos nossos cultos, nas liturgias, a primeira coisa que a gente faz é adorar a Deus. Usamos textos, hinos que adoram, engrandecem, invocam o nome de Deus. Então precisamos entender que Ele é grande o suficiente para resolver nossas situações, para nos aliviar do sofrimento. Então precisamos reconhecer a grandeza de Deus e a nossa dependência dele. A adoração. É isso que ela quer dizer. Reconhecer a grandeza e o poder de Deus. E reconhecer que nós somos totalmente dependentes dele. Segunda palavra é a súplica. Súplica é quando nós pedimos, colocamos diante de Deus nossas necessidades. Colocamos diante de Deus aquilo que a gente não consegue resolver. Aquilo que nós estamos sofrendo. Aquilo que está tirando nosso sono. Então devemos colocar todas as nossas necessidades diante do Senhor. Súplica é entregar tudo diante dele. Mas Deus já conhece nossos pensamentos, nossas intenções. Ele conhece nossos problemas, conhece sim. Mas precisamos ter em foco que Ele tem poder sobre todas as coisas.
entregar tudo diante dele. E em terceiro lugar, ações de graças. Não devemos ficar ansiosos pelo que vai acontecer ainda, mas precisamos primeiro lembrar do que ele já fez por nós. Isso é gratidão. Em vez de olhar para os problemas que estão à nossa frente, olhar pelo que Deus já fez por nós. Não já fez, mas ainda tem feito por nós. Isso é gratidão. O Salmo 136 diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então nós precisamos entender isso. Às vezes a ansiedade nos atrapalha a ver aquilo que Deus já tem feito por nós, já tem nos dado. E a gente fica com o coração só focado naquilo que ainda não temos, que ainda precisamos fazer, precisamos resolver, e esquecemos daquilo que Ele já nos deu. Então a primeira ação é fazer a oração correta, com adoração, com súplica e com ações de graças, gratidão no nosso coração. Segundo Paulo aí, nessa carta, segunda atitude que precisamos ter é